Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aqui para o Jordan. Ele escreveu o seguinte aqui na mensagem, ele gostou da mensagem aqui e ele amou a conferência também, a respeito da conferência que ele compartilhou, que ele gostou, né, que foi anunciado na conferência geral o templo lá na Nigéria, né? Ele falou o nome do lugar aqui que é Eket, não sei falar direito, mas lá na Nigéria, e ele ficou muito feliz que é o lugar onde o pai dele nasceu. E aí ele faz o comentário aqui, que o pai dele, né, ficou muito feliz, pois a família dele foi uma pioneira na igreja na Nigéria, em Eket. E agora eles terão a bênção de um templo mais próximos dele. Muito grato pelo evangelho em minha vida. Até amanhã, Jordan. Obrigado pela sua mensagem. Teve alguém que respondeu a sua mensagem aqui também. Lá é a Júlia de Fátima Xavier. Ela falou parabéns, irmão Jordan, né? Por essa felicidade aí. Parabéns ao seu pai também. E aí a Júlia, no outro comentário aqui, ela escreveu, né? A Júlia de Fátima Xavier. Amo as palavras do Elder Hollard. A corrida é contra o pecado, não um contra os outros. Muito obrigado, irmão Vanderlei. Até amanhã, Júlia também. Agradeço demais as mensagens que vocês mandam aqui no canal. Leio cada uma delas e fortalece o meu testemunho. Então, um forte abraço a todos vocês. É muito importante todos os dias a gente estar aqui e estudarmos as escrituras junto. Hoje a gente vai estudar aqui Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, ele fala sobre o pecado, a iniquidade do povo. Aqui a gente pode dividir em três partes. São três testemunhos, tá bom? A respeito da iniquidade do povo, tá bom? Se você tiver a oportunidade de ler o capítulo 59 todo, você vai conseguir ver nessa ótica. Primeiro, Isaías, ele presta testemunho da iniquidade do povo. E ele faz uma comparação da santidade de Deus, da retidão de Deus. Depois nós temos o próprio Senhor acusando a iniquidade do povo ali, mostrando a iniquidade que o povo tem. Mas o testemunho que muito me impactou é o testemunho das próprias pessoas falando de suas próprias iniquidades como se fosse nada, como se fosse normal. Será que hoje em dia você vê isso? As pessoas falando, não, isso todo mundo faz isso, né? Não tem a mal nenhum nisso, né? Parece que até é normal. E algumas pessoas até se espantam quando alguém está falando coisa boa, quando alguém está fazendo o certo. Quando na verdade a gente deveria ficar espantado quando alguém está fazendo algo errado. Mas parece que algo errado está virando corriqueira, está ficando corriqueiro, né? Muito comum. E aí as pessoas se espantam quando vem alguém ajudando outra pessoa ali, né? Então a gente vê como o pecado está ficando comum no mundo, tá bom? Então vamos aqui para esses testemunhos aqui. O primeiro aqui é Isaías, tá bom? Isaías falando da iniquidade do povo, comparando com a santidade de Deus. Ele vai do versículo 1 ao 3. Aqui o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Então, primeira coisa aqui que Isaías ele coloca, ele fala, olha, a mão de Deus não está encolhida para nos salvar, né? Ou seja, o povo está no cativeiro, está sofrendo, mas ele está falando, olha, Deus ele continua com a sua mão estendida para salvar o seu povo, tá bom? Ele continua com a mão estendida. Então, se Deus ele continua com a mão estendida para salvar o povo, qual que é o problema então? Por que o povo está no cativeiro? Por que eles estão sofrendo? Isaías fala no versículo 2 o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados encobrem os vosso rosto e vós para que não o ouçam. Então não é que Deus está surdo, é que Deus, ele ouve todas as coisas, Deus, né? Quando diz que Deus não está ouvindo o povo por causa da sua iniquidade, é que Deus, ele não está dando atenção, porque o povo está merecendo aquele sofrimento ali, tá bom? Então podemos ver aqui no versículo 1 e 2 que Isaías diz que a mão do Senhor continua estendida e que ele continua poderoso para nos salvar, né? Então, qual que é o problema? O problema não é com o Senhor. O Senhor, ele continua sendo santo e poderoso para nos salvar. O problema está com a gente. A gente, conforme diz aqui,
a nossa iniquidade interrompe a nossa comunicação com Deus, interrompe que esses milagres de salvação aconteçam na nossa vida. E aí, então, esse capítulo fala, né, sobre essa parte da Babilônia, desse cativeiro deles, por conta da iniquidade deles. E eles oram para que Deus os livre, mas aqui no caso diz que Deus não ouve. Mas no sentido de não ouvir é de que não responde às suas orações. Deus, ele está sempre atento ao que nós falamos. Bom, independente se nós estamos em grande pecado, sempre quando oramos, Deus, ele ouve nossas orações, tá bom? Aqui no sentido que Deus, ele não ouve, é que ele não está atendendo por causa dos pecados do povo, tá bom? Então eu achei interessante essa parte aqui, que o erro não está no Senhor e nunca vai estar. O erro sempre está em nós, tá bom? E o versículo 3, ele fala um pouco sobre esse pecado aqui também. No versículo 3, ele fala assim, porque a vossa mão estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. A vossas mãos contaminadas com sangue, dedos contaminados com pecado, seria as manchas do pecado sobre o povo, tá bom? E aí diz aqui, vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronunciam perversidade. Aqui fala sobre a mentira, né? O engano da língua. A língua, o pecado da língua é tão perigoso, tá bom? Que pode fazer com que pessoas se afastem do evangelho e até mesmo nações possam se desviar de Deus, né? Causar destruição por causa de mentira, por causa de falsidade. Então Isaías, ele presta esse testemunho fazendo essa comparação da retidão de Deus e da falsidade. E mesmo quando tem essa falsidade da parte dos homens, né, da nossa parte, ainda assim Deus nos ama e estende a sua mão. A gente vê que não foi Deus que encolheu a mão. Aqui é claramente dizendo que Deus, ele não encolheu a sua mão para nos salvar. Somos nós que se afastamos de Deus, tá bom? Vamos lá, aqui o versículo... Tinha um comentário que eu ia fazer, mas eu acabei esquecendo de anotar ele, né? Não lembro, numa basílica, onde tem no teto, assim, né? Deus, ele estendendo a mão, e aí tinha Adão, né? O homem tocando, né? A mão de Deus, assim. E aí depois mandaram mudar a pintura, né? Fizeram o dedo do homem encolhido, né? Ou seja, a mão de Deus está estendida. Nós que encolhemos nossa mão, nós precisamos nos esticar para alcançar Deus. Eu achei linda essa, mas eu não peguei a história, então, mas eu só estou fazendo uma alusão aqui que eu gostei também, porque fala muito aqui sobre estender a mão. O Senhor continua com a sua mão estendida, ele não encolheu o braço, tá bom? E eu achei fantástica essa parte aqui do testemunho de Isaías. Depois nós temos aqui, que faz parte sobre a língua mentirosa, a falsidade aqui, do versículo 4 ao versículo 8 aqui, aí muda a narrativa. Agora é o Senhor falando do pecado do povo, tá bom? E aqui diz aqui no versículo 4, ninguém há que clame pela justiça, e ninguém há que compadeça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, e cometem o mal e dão luz à iniquidade, né? Então, o povo, eles estão repleto de maldade, só fazendo mal, conforme diz aqui. O pior, confiam na sua vaidade, né? Às vezes, o que é isso, confia na sua vaidade? É que eles confiam na mentira para escapar de coisas, né? Por exemplo, a pessoa chega atrasada no serviço, aí fala, não, deu mó trânsito, mas na verdade é a pessoa que acordou atrasado. Ou inventa uma mentira. Às vezes parece que é muito mais fácil mentir, né? Ah, eu estava doente, eu não pude vir limpar a capela, sei lá, inventa alguma mentira, do que realmente assumir as responsabilidades ou falar que não quis ir, né? Então as pessoas acabam mentindo aí também em diversas áreas, aí, em diversos aspectos. O Senhor está condenando isso. Aí o versículo 5 aqui eu achei fantástico, que o versículo 5 diz assim, ó, ovos de basilisco chocam, e tecem teias de aranha. O que comer os seus ovos, deles morrerá. Apertando, sairá deles uma víbora. Esse versículo 5 eu achei muito interessante, né?
que fala sobre ovos de basilisco chocam. Basilisco são serpentes, tá bom? Venenosas. E aí, aqui tá falando o quê? Que chocam ovos de basilisco. Chocar, gente, é igual a galinha, bota os ovos ali e vai lá e senta em cima dos ovos para aquecer esses ovos para chocar. As cobras, elas também, elas chocam ovos, tá bom? E tem de vários tipos de cobras, né? Mas tem cobras que elas também fazem igual a galinha, elas se enrolam toda ali nos seus ovos para aquecer os seus ovos também. Algumas enterram os seus ovos, ficam ali de olho, tomando conta. Mas o interessante aqui é que nos versículos acima falou sobre a língua enganadora, a língua que fala falsidade, né? Pessoas que são maldosas para falar mal das outras pessoas. E aí, esses ovos de basilisco representam isso. Esse basilisco aqui também representa aqui a maldade do inimigo, tá bom? Então, chocar ovos, né? Onde seria chocar esse ovo? Onde o inimigo ele choca esses ovos em nós? Na nossa mente. Então, nós chocando esse ovo seria nós acobertar. Mentira e acobertar essa mentira e falar mentira para as outras pessoas também. Então tem esse sentido aqui quando diz, né, chocando ovos de basilisco. E aí ele fala aqui de tecer teias de aranha para cobrir. Só que o que acontece? Essa palavra cobrir aqui seria fazer roupas com teia de aranha. Né? Seria uma espécie assim de fazer roupas. Só que a teia de aranha, a parte cobrir aqui, ela tem o mesmo significado lá no Gênesis, quando Adão e Eva se viram nu. E aí o Senhor matou um animal e cobriu eles com pele de animal. Ou seja, para cobrir o pecado deles, eles tiveram que se cobrir. Ou seja, teve que haver uma expiação. Um animal teve que ser morto para que eles pudessem se cobrir. O significado daquele animal morto seria o sacrifício de Jesus Cristo. Somente a expiação de Jesus Cristo pode cobrir os nossos pecados. Tá bom? Então, tenhas de aranha aqui fala sobre obras, né? Sobre nossas obras não podem nos salvar. Tá bom? Somente a expiação de Jesus Cristo pode nos salvar. E aqui ele fala sobre essa língua venenosa, né? Então, chocar esses ovos significa que você nutre essas ideias dentro de você, que você protege a mentira, tá bom? Então, é esse o sentido aqui, ó. Ovos de basilisco chocam e tecem teias de aranha. O que comer os ovos deles morrerá. O que comer dessa mentira, que aceita a mentira, ela acaba morrendo. Essa morte aqui, tá bom? O que eu estava estudando aqui fala mais sobre a morte espiritual, tá bom? Não é que a pessoa falando mentira, ela vai cair dura, morta e vai para o cemitério. Mas espiritualmente a pessoa vai morrendo, ela vai se enganando a si mesma e enganando outras pessoas também, tá bom? Então tem esse significado de morrer aqui. E aí o que mais falou aqui? E se pisar nos ovos também, né? Se esmagar esses ovos, vai sair o quê? Uma serpente, né? Vai sair o basilisco. E a serpente desses ovos aqui de serpentes basilisco, ou seja, serpentes venenosas, logo quando elas nascem, elas já nascem ali com um veneno letal, tá bom? Então elas têm ali veneno já para capturar outras presas e começar a comer. Então, ou seja, até mesmo você, se você tá no meio da mentira, depois você quer ir contra, também você pode ser envenenado. Essas pessoas são perigosas. O melhor é você se afastar de pessoas que usam a língua ali de maneira venenosa, como é dito aqui, tá bom? Vamos finalizar aqui. Nosso tempo já tá curto já. Deixa eu ver se eu peguei a parte aqui que o povo fala da sua própria iniquidade aqui. Deixa eu ver o versículo 12. Versículo 12 diz assim, ó. Porque as vossas transgressões, aqui, aliás, aqui é o povo falando das suas transgressões. A gente viu Isaías falando sobre a iniquidade do povo, aí depois vimos o Senhor falando sobre a iniquidade do povo, e agora o próprio povo prestando testemunho da sua iniquidade, né? Então eles dizem aqui no versículo 12, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Essa parte aqui que diz conhecemos as nossas iniquidades,
significa que eles sabem o que eles fazem de errado, sabem que é mentira, sabem o que fazem errado, mas continuam na mentira, né? Eles não querem mudar. E por isso que eu acho triste isso, né? E às vezes a pessoa mente tanto para si mesmo que aquilo passa a ser normal, mas todo mundo faz isso. Não, é assim mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado para nós não cairmos nesse tipo de engano. A mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês é essa, né? Que a parte principal é que nós não caiamos nesse erro da língua, da mentira, de chocar ovos de basilisco, ovos de serpentes, que vão envenenar outras pessoas e também envenenar a nós mesmos, tá bom? Então esse é o tema da mensagem que eu queria compartilhar hoje com vocês, né? Que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus. Não é Deus que deixa de estender o seu braço, é nós que nos afastamos cada vez mais do Senhor por conta de nossas iniquidades. Que possamos ser santos, que possamos ouvir essas mensagens aqui. Por exemplo, aqui Isaías 59, ela fala também de um estado que o povo vai estar antes da segunda vinda, né? E será que o que eu estou falando agora aqui para vocês é diferente do que vocês estão vivendo atualmente ao seu redor? Né? As pessoas realmente não mentem, não estão envenenando a vida de outras pessoas com fofoca e coisas assim. Então, realmente, essas coisas vão piorar mais ainda antes da segunda vinda de Cristo. Mas a gente consegue ver a evidência dessas coisas nos últimos dias agora também. Então, que nós possamos nos manter afastados desses ovos. Não chocar, porque para chocar você tem que cuidar. Se ouviu uma mentira, uma fofoca, não espalha isso, né? Não espalha. Se possível, até recrimina, né? Olha, eu não gosto desse tipo de coisa, tá bom? Então recrimina mesmo, não. Você vai acabar sendo chato, sim, mas aposto que aquela pessoa não vai vir mais falar fofoca com você, porque você já cortou. Ah, aquela pessoa não gosta, então eu não vou falar com ela. Então ela vai espalhar os ovos dela lá de basilisco com outra pessoa, tá bom? Que nós possamos ser realmente servos de Deus. É isso que eu compartilho com vocês. Que a nossa santidade possa nos aproximar mais de Deus e não as nossas iniquidades nos separar de Deus, como é o título dessa mensagem. Eu deixo essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.